Eu assisti uma palestra ao vivo de Jordan Peterson pela primeira vez ontem, essa quinta-feira. O psicólogo canadense está num tour global faz tempo e a cada noite de palestra ele improvisa algum tema. Fala por 1h30, quase 2 horas sem parar, circulando pelo palco, sem script. O tema dessa noite foi o ressentimento em Caim e a sua traição a Abel, a si mesmo e, acima de tudo, a Deus. Antes, um breve parênteses. O fenômeno em si, para mim, é incrível. Deveriam ter ali no estádio, perto aqui de casa, umas 6.000 pessoas. Normalmente o espaço é utilizado para jogos de hóquei e para concertos de rock, eu já fui em alguns. Não deixa de ser impressionante um pensador, alguém com um viés mais conservador, ter virado celebridade a esse ponto. É algo, cá entre nós, alvissareiro. Mas voltando ao conteúdo da fala. Peterson brincou que arrumou 2 novas confusões nos últimos dias, como se ele tivesse poucas na vida. Uma com o Senado americano e outra com o Papa. No caso do Senado, ele foi convidado para falar sobre inteligência artificial, mas os democratas resolveram cancelar o convite em cima da hora e mentir depois sobre a causa. A cara da esquerda. Já o Papa defendeu o empenho de cada cristão na justiça social, e isso foi o gancho para Jordan Peterson falar sobre Caim e Abel. Peterson é um especialista em totalitarismo, principalmente comunista, e um estudioso da Bíblia, traçando paralelos com mitologia, arquétipos de heróis. Seu livro anterior a esses 2 é Maps of Meaning, que é um livro bem denso. Para ele, as histórias bíblicas apresentam possíveis interpretações distintas, que podem ser percebidas como metáforas para brigas internas que acontecem dentro da nossa alma ou com adversários externos. E no caso de Caim e Abel, o ressentimento parece ser o tema central. Ambos oferecem sacrifícios a Deus. Sacrifício e trabalho são basicamente sinônimos na Bíblia, já que Adão e Eva foram punidos e expulsos do Éden pelo pecado do orgulho e acabaram condenados a trabalhar para ter que sobreviver. Ou seja, era o fim da abundância no paraíso e o confronto com a dura realidade da escassez, onde é preciso abrir mão de algo no presente para desfrutar de algo no futuro, amanhã. Você sacrifica um prazer imediato para ter mais segurança depois, para garantir a proteção e o sustento da sua família, para prosperar como sociedade. Abel foi exemplar em seus sacrifícios ofertados a Deus, enquanto Caim deixou a desejar. Ele não buscou atingir o seu potencial. Castigado, ele resolveu enfrentar o divino, em vez de reconhecer os seus próprios erros. A moral da história parece clara. Não adianta reclamar do cosmos, da existência em si, do eterno, e ficar bancando a vítima diante dos seus infortúnios. Assumir as rédeas da vida, certa responsabilidade pelo seu destino, é fundamental. Incomodado com o resultado diferente entre ele e o irmão, e inconformado que ele mesmo poderia ter alguma coisa a ver com isso, algum papel nisso, Caim prefere desafiar Deus e mata o seu irmão, mata o seu próprio ideal de vida. E essa talvez seja uma boa definição de inferno. Nasce ali uma prole de assassinos. Seus filhos vão matar ainda mais gente. E os seus netos, os filhos dos seus filhos, ainda mais. 7 vezes 7. É uma exponencial. O rancor se espalha numa progressão geométrica, amaldiçoando toda uma linhagem. Para Jordan Peterson, o marxismo bebe desse sentimento mesquinho relatado na famosa história bíblica. Se uma história tem milhares de anos, ela provavelmente existe há mais tempo ainda, repassada oralmente de geração em geração. E o que se absorve é o que é essencial, ou seja, algo que realmente toca na alma humana, que diz respeito à nossa natureza, para ficar guardado na memória. Desprezar a sabedoria dos nossos antepassados é o primeiro passo para a estupidez típica dessa patota woke. Nós deveríamos ter mais humildade perante aqueles que sobreviveram em condições bem mais desafiadoras e hostis do que nós.
Essa traição de Caim fala de todos os homens que acabam se boicotando, que criam desculpas para os seus pecados, a preguiça, o orgulho, que sequer tentam dar o máximo de si por medo de um fracasso verdadeiro. Em vez disso, eles adotam o atalho de ficar culpando os outros e bancar as vítimas. Todo rico é um opressor, e quem diz isso nunca pensa naqueles que são mais pobres do que ele. Um americano de classe média é rico para muito latino-americano, africano. Há 150 anos que o marxismo destila esse tipo de sentimento rancoroso, tendo como consequência a produção de milhões e milhões de cadáveres sacrificados no altar dessa ideologia da inveja. Para Jordan Peterson, portanto, quando o Papa fala em justiça social, ele ignora o básico da mensagem cristã, o foco no indivíduo. As grandes batalhas ocorrem dentro de nós mesmos. E o lado satânico, invejoso, arrogante e orgulhoso precisa ser derrotado para a nossa própria salvação e também, claro, a da sociedade. Um pós-scriptum aqui. Uma mulher chata não parava de falar bem atrás de mim, na fileira seguinte, a ponto da minha namorada ter virado algumas vezes para reclamar ou lançar um olhar que eu mesmo tenho medo, em vão. Que tipo de narcisista vai num evento desses, paga caro por um ingresso para ouvir uma aula de um grande pensador moderno e fica lá cacarejando, pensei comigo mesmo. E quando Dave Rubin, que assumiu o microfone para fazer o Q&A, perguntou quantos ali eram conservadores, a maioria de nós levantamos a mão. Enquanto ele perguntou quantos eram progressistas, silêncio, graças a Deus. Mas quando ele perguntou quem era libertário, alguns gritaram, em especial a chata falante, aos berros. Não quero ser injusto com todos os libertários ou com alguns, mas eu pensei, pela imaturidade tinha que ser. E Rubin ainda alfinetou, que era a turma aguardando o fim da palestra para poder puxar um baseado. Quem sou eu para discordar?